Bom, então vamos dar início aqui à montagem do quadro, né, de distribuição. Vou virar a câmera aqui para a gente mostrar como que tá e mostrar os itens que a gente vai estar usando para a montagem desse quadro aqui. Vamos lá. Aí. Vamos lá, então, ó, só recapitulando aqui, ó. Aqui a gente tem a passagem de todos os circuitos que a gente passou ao longo da obra, tá? Eu não vou precisar agora para vocês quem é quem, mas só para dar um feedback aqui, ó. Esses aqui, ó, a gente usou de 6 milímetros, tá? Que é o chuveiro, o aquecedor, aqueles circuitos que tá lá em cima. Depois no projetinho a gente faz uma reavaliação lá, tá? Então a gente tem aqui, ó, tudo separado, ó. Esse aqui, por exemplo, é o circuito do ar-condicionado, que está indo lá para cima. Esses outros dois aqui também, ó, é aquecedor. Tem outro que é banheira, tá certo? Tem aqui mais um circuito 220 aqui também, ó, de 6 milímetros, que é o outro chuveiro, tá? Fora isso, a gente tem, como a gente padronizou aqui, ó, circuitos de tomada, fase, neutro, térmico. O fase, a gente padronizou nessa obra o fio preto, tá? Para tomada, para circuitos de tomada. Nesse caso aqui também, por exemplo, a gente tem aqui, ó, um circuito de tomada, sendo o fase neutro terra, o fase preto. E o circuito de iluminação, a gente padronizou todas as fases amarelo, tá certo? Então, fase neutro terra, tá? E aqui para baixo também a gente tem mais outros circuitos, tá? Quando a gente fizer toda a montagem, a gente faz depois a identificação, quem é quem aqui, quais são os circuitos, tá certo? Então, basicamente é isso, ó. Saindo daqui, vai o circuito para dentro da obra. E chegando até o quadro, mostra aqui, ó, a gente tem a alimentação principal, que é 2 fases, e o neutro, que é o que está vindo lá da caixa de luz, ali, ó. Nossa caixa de luz, ó. A caixa de luz está vindo lá do poste. Aí ele desce, está fechado agora, aí não dá para mostrar, mas o cabo está passando por aí, passa pelo disjuntor central, chega aqui. Aqui ainda está faltando um cabo, tá certo? Qual seria o cabo que está faltando aqui? É o aterramento. Nesse caso aqui já foi passado o cabo de alimentação principal, mas não veio de aterramento. A gente vai dar uma adiantada para montar, mas a gente vai ter que trazer o cabo de aterramento, tá certo? O cabo de aterramento, ele está vindo da haste lá do chão, passa pela caixa e chega aqui, beleza? Aqui, ó, vamos mostrar para vocês aqui a configuração dos disjuntores. Vira aqui assim. Basicamente, a gente vai precisar para montar o quadro, tá? Dentro do padrão. O DR, tá certo? O DR a gente sabe que ele é para fuga de corrente elétrica, então se der um fio desencapado, alguma coisa, ele vai desarmar, tá certo? Fora do DR, a gente tem aqui os DPS. A função do DPS são 3 DPS. Como aqui a gente tem fase e fase neutro, é um para cada fase e um para o neutro, tá? Na hora de fazer a montagem, a gente vai estar mostrando também como que é lá. O que acontece? Esse DR, ele não tem, o DPS, perdão, ele não tem o gatilho aqui, ó, como tem nos disjuntores. Tá vendo? Ele é liso. Como é que você sabe que o DPS está bom ou não? Ele é verde aqui embaixo, tá vendo? Ó? Ele está aberto, tá em perfeito estado. Quando ele passa um raio, vier acontecer de cair um raio, ele vai ficar vermelho. Ele trabalha como se fosse um fusível. Queimou, já era. Troca, compra outro, tá certo? Esse DR aqui em particular, ele é assim, ó. É um encaixe. Você mantém a base no local, você não precisa trocar a base, você só puxa isso daqui. Quando você vai comprar, você tem que comprar ele inteiro. Ele não vende só isso. Você vai comprar ele inteiro. Porém, você não tem a necessidade de ficar desfazendo lá os fios. Já está tudo preparado. Você puxou, tá vermelho, queimou. Você vai comprar outro, vem aqui, travou novamente, tá? Essa é a função do DPS. Caiu um raio, depois na hora de fazer a montagem eu vou ilustrar para vocês como que é. Mas caiu um raio, ele basicamente ele vai puxar o raio, vai jogar para o aterramento e vai dispensar essa carga, que é essa corrente elétrica que está vindo, que seria o raio, ele vai jogar para o chão, certo? A gente dá uma explicação melhor lá. Aí a gente tem aqui o disjuntor geral, tá? Nesse caso aqui é um disjuntor de 100 amperes, que é o que vai atender o quadro inteiro. Ele vai chegar ao cabo da rua, alimenta ele e daqui ele manda lá para o DR, tá certo? Vou fazer a manutenção no quadro, eu preciso desligar a caixa de luz? Pode ser, pode desligar a caixa de luz ou eu posso desligar aqui, ó. Desliguei esse aqui, toda a instalação está desligada, tá? Depois disso, aí vem os disjuntores individuais. Nesse caso aqui, disjuntor de 32 amperes bipolar, tá?
disjuntor bipolar é para circuito 220. Uma vez desarmou aqui, ele interrompeu as duas fases, certo? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 disjuntor de 32 amperes, que é os circuitos que a gente tem de 6 milímetros. Tenho aqui disjuntor bipolar de 20 amperes, no caso aqui a gente tem 5 também, que são as máquinas de ar-condicionado, também são bipolar da mesma forma. Diferencial é a questão da corrente elétrica, tá? Tem de 32, tem de 20, aí a gente depois vai dar uma ilustração aí. Por que tem que ser de 20, por que tem que ser de 32, assim por diante. Basicamente, só um feedback, você tem que ter o disjuntor adequado para cada cabo. Se você tem um cabo de 6 milímetros, a gente sabe daquela regra da tabela. O cabo de 6 milímetros, ele aguenta quantos amperes? 36 amperes? Eu não posso pôr um disjuntor de 50 amperes, por exemplo. Então, nesse caso aqui, como o disjuntor DIN, ele é de 32, depois ele pula para 40, e assim por diante, eu uso de 32. Se o disjuntor é de 32, o meu cabo aguenta 36, eu estou tranquilo, eu estou dentro de uma margem de segurança. Tá certo? O caso de 20 amperes, o disjuntor de 20 amperes, eu estou usando lá no cabo de 2,5. O cabo de 2,5, ele aguenta quanto? 20 amperes, no máximo. Então eu não posso pôr um disjuntor de 25 ou 30. Se eu pôr um disjuntor acima disso, ele vai permitir que o meu cabo aceita mais. Embora a gente está dimensionando dessa forma, mas o que vai consumir no cabo, como tá, cada ar-condicionado tem o seu circuito, não vai chegar a 5 amperes lá. Certo? Depois disso, a gente tem aqui os disjuntores individuais, que são o disjuntor unipolar. Circuito 110. Neutro vai no barramento, o fase vai no disjuntor. Se a 110 é uma única fase, então ele vai no disjuntor unipolar, tá certo? Nesse caso em particular aqui o cliente já comprou, todos os disjuntores são de 16 amperes. Ah, mas o meu fio é de 20, de 2,5, ele aguenta 20 amperes. Beleza, você pode colocar. Você não vai perder o disjuntor. A diferença é que você vai deixar uma amperagem no disjuntor menor do que o cabo aguenta, tá? Agora, se você tem uma situação que você vai usar acima de 16, aí a gente troca o disjuntor. Nesse caso, a gente pode manter o de 16. Ah, eu posso pôr um disjuntor de 25 amperes? Não, o cabo aguenta 20, eu tenho que colocar no máximo 20, tá certo? Dá uma pausa aí, a gente vai preparar lá. Bom, só para concluir, a gente acabou esquecendo a questão dos pente, tá? Pente bipolar, que aqui no caso a gente está usando o circuito 220, não é trifásico, como inicialmente tinha sido no projeto. O bipolar, como a gente já tinha mostrado, é dessa forma, tá? Esse é o mesmo que esse, é o mesmo que esse, assim por diante. Se a gente tirar, você percebe que é o mesmo pente. Por isso a gente chama pente, o formato dele. Tá? Uma vez dentro do disjuntor, ele faz a distribuição do primeiro para o segundo e assim por diante. Outra coisa muito importante que a gente usa na montagem dos quadros é isso aqui, pessoal. Ó. Tá? Os terminais para a gente grimpar nos cabos lá, tá certo? Para cada situação, né, é um terminalzinho diferente. Nesse caso em particular, tá faltando aqui, eu não tenho os pinos para cabo. Esse aqui, por exemplo, é um terminalzinho que a gente pode usar de cabo de 2,5 até 6 milímetros, tá? Eu gosto de usar esse, que é o terminal agulha. Os outros aqui já são para cabos maiores, que é o que a gente vai usar lá, tá certo? Dá uma pausa lá, vamos montar agora. Ah, só tá faltando uma coisa aqui, caramba, peraí. Ó, vamos lá. Então a gente já colocou agora os pentes aqui, ó, tá? Deu a adaptação. Colocou os trilhos, né? Então esse cabo aqui, ó, que é o cabo principal, normalmente eu costumo montar de cima para baixo, tá? Só que como esse cabo tá curto, a gente vai montar invertido, vai montar os disjuntores principais de baixo e vai jogar lá para cima. Funciona da mesma maneira, tá? Eu costumo padronizar sempre de cima para baixo, mas de qualquer maneira, esse a gente vai fazer diferente. Então vamos lá, ó. Segura aqui, Eduardo, do lado de cá, por favor. Esses cabos aqui. Então, ó, a gente vai iniciar aqui pelo disjuntor geral, tá? Clica ele lá, ó. Beleza? Depois dele vem o DR, coloca ele no trilho. E aí vem os DPS, tá certo? Esse DPS aqui, ele tem que soltar a trava aqui por baixo, ó. Beleza. Dificuldade de travar, só puxar o gatilho dele aqui, ele vai travar, tá certo? Tá?
posicionado. Agora a gente vai colocar os demais disjuntores na parte de cima. No caso aqui a gente vai colocar os de ar-condicionado. Todos eles da mesma forma, tá? Esse trilho tá solto, ele tá sem a travinha, perder a travinha na obra. A gente vai ter que fazer um ajuste nele depois aqui para ele não ficar balançando. Mas é que o quadro perdeu a travinha e a gente teve que fazer essa adaptação aqui, ó, certo? Vamos lá, dá uma pausa aí. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausa aqui. Hoje realmente não vai dar para montar, muita coisa para fazer e o tempo já passou, já é 8 horas da noite aqui, a gente não consegue concluir. Faltou também algumas coisas, o pessoal quando instalou o quadro aqui acabou perdendo o kit, né, de barramento, então, na verdade, não sei nem se veio, esse quadro ele vem de separado, tá? Ele vem do quadro e vem do barramento separado. Mas essa parte dos trilhos, por exemplo, não estava aqui, a gente teve que fazer uma adequação aqui, enfim. Vai agendar essa instalação para a semana que vem. Então, basicamente, aqui a gente vai dar só um feedback do que está sendo feito. Já está os circuitos aqui tudo separado, tá? Os disjuntores aqui já está tudo posicionado. Aqui embaixo a gente tem o disjuntor geral. Vou virar a câmera aqui, peraí. Então aqui, ó. Aqui a gente tem o disjuntor geral, tem o DR e tem os DPS, tá certo? Aí em cima a gente tem os demais disjuntores, que são os disjuntores que vai atender os circuitos da gente aí. Os disjuntores bipolar, que é para o chuveiro, aquecedor. Tem os bipolares aqui de ar-condicionado e os unipolares que é para tomada de uso geral aí, que a gente já dimensionou no circuito, tá certo? Tá faltando aqui a gente para concluir os barramentos, né, que vai aqui para o terra, barramento para o neutro. Tá faltando os terminais aqui também. Então a gente vai programar aqui essa instalação para a semana que vem a gente vai estar retomando aqui. Bom, então vamos lá. Ó, hoje dia 2 de maio de 2021. Então a gente vai estar retomando aqui a montagem do quadro. A gente acabou deixando para fazer depois porque faltou algumas peças, né? E hoje a gente vai estar retomando aqui. Então vamos fazer aqui uma apresentação breve do que a gente já fez. Pode aproximar aqui, ó. Basicamente, tá? Esse aqui é um disjuntor geral, que é o geral do quadro. Tem um geral da caixa de luz e o geral do quadro. É esse aqui, como a gente está trabalhando com bifásico, é um disjuntor bipolar. Depois a gente tem aqui o DR e os DPS, tá? DPS é um para cada fase e um para o neutro, então são DPS separados. Lembrando aquela dica que eu tinha dado anteriormente, numa situação de você mudar o DPS, aqui ele está tudo verde, tá vendo? Ó? Se caso cair um raio aí e ele vier queimar, ele vai ficar vermelho. Aí você vai, compra somente o cartucho, né, para vir fazer a troca. Ele tem uma forma, tá meio ruim aqui de puxar, depois a gente destrava aqui. Depois a gente destrava ele aqui. Mas enfim, ele solta essa parte, tá? E você faz a manutenção dele aqui, você só faz o encaixe sem precisar mexer na fiação que já está preparada. Depois disso a gente tem aqui os disjuntores. Nesse caso aqui são disjuntores bipolar, porque são circuitos 220. Tem os disjuntor unipolar, que é para circuito 110. Aqui em cima também tem alguns disjuntores bipolar, que é para circuito 220 lá do chuveiro, tá? Tem aqui o barramento pente, que é o que faz a distribuição de um disjuntor para outro. Então tem esse e o de lá de cima também. Na medida que a gente vai montando, a gente vai fazendo a apresentação dele de como é. Tem também aqui o barramento para neutro, tá? E vem aqui o barramento de terra também, tá? Nesse caso aqui a gente vai estar usando 2 em cada situação, porque a gente tem uma quantidade grande aqui de circuito, então um só não daria, tá certo? Depois disso a gente vai usar aqui também os terminal, né? Esses terminal agulha, a gente costuma trabalhar com cabo até 6 mm, que a gente vai grimpar nos cabos. E tem os terminais maiores aqui, que é para a gente fazer a conexão dos cabos maiores aqui, o cabo de entrada e assim por diante, certo? Vamos dar uma pausa aqui agora, a gente vai fazer uma explicação. Então, beleza, vamos lá. Só dando continuidade aqui,
na sequência dos circuitos que a gente tinha feito, tá? A gente tem aqui o circuito 220, que é para cabo de 6 milímetros, que é o que vai atender chuveiro, motor, aquecedor e assim por diante, tá? Cada circuito tem o seu aterramento, a gente vai fazer depois a junção dos aterramentos aqui. A gente tem alguns circuitos aqui de cabo de 2,5, que é 220 também, que é o dos ar-condicionado, tá? Da mesma forma, cada circuito com seu aterramento. E tem os circuitos 110 também, que são diversos aí, né? Tem da cozinha, tem do quarto, tem de iluminação e assim por diante. Lembrando que aqui a gente padronizou o fase para iluminação, a gente está usando o amarelo, tá? E a gente está usando fase para as tomadas da cor preta. O azul é sempre neutro, né? E o aterramento é sempre verde, então isso aí, independente. Para fazer um checklist rápido aqui, inicialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o barramento do terra, tá certo? Vai colocar ele aqui em cima, tanto faz ser aqui em cima quanto aqui embaixo, tá? Pode ver que aqui a gente tem os encaixes aqui do quadro, ó, e lá em cima também. Nesse caso aqui em particular, a gente vai fazer o seguinte, eu vou trabalhar com o neutro aqui embaixo, o barramento do neutro aqui embaixo, e o aterramento aqui em cima, tá certo? Feito isso, então vamos lá, ó. Todo o fio verde, que é o fio de aterramento, a gente vai fazer a conexão direto no barramento do terra, beleza? Depois a gente vem com o aterramento lá de fora, o cabo principal, que é o cabo verde, e faz a alimentação aqui, ó. Feito isso, você já matou 25% do quadro. Você eliminou 25% dos fios. Todo o fio de aterramento chegou lá no barramento, já foi. Segunda etapa, a gente vai colocar todos os fios neutros, os azuis, aqui no barramento do neutro, tá certo? Depois que a gente fez isso aí, todos eles, todos que estão entrando para dentro do que a gente ligou, todos os fios azul no barramento aqui do neutro, a gente vai sair com o fio azul aqui do neutro do DR, na parte de baixo aqui ele tem um N, né? A gente identifica aqui no DR tem um N, você vai sair com esse neutro daqui e vai ligar no barramento, tá certo? Esse neutro que vem lá da rua, que é esse principal, ele vai entrar aqui em cima do DR. E depois embaixo, na saída do DR, ele vai sair e vai ligar no barramento. Você já eliminou mais 25% do quadro. Sobraram aí 50% para resolver. Vamos lá. A outra etapa, a gente vai pegar cada circuito, nesse caso aqui, por exemplo, que é o circuito aqui de cabo 6 milímetros, de chuveiro, esse aqui provavelmente é um dos chuveiros que está lá em cima, a gente vai fazer a ligação dele direto no disjuntor do chuveiro, tá certo? Então, para cada circuito vai no seu disjuntor bipolar, circuito 220. Cada circuito 110 vai entrar aqui no disjuntor unipolar, beleza? Fez isso daí, a outra etapa, já é um pouco mais complexa, é fazer o quê? A gente vai fazer a alimentação do fase aqui em cima no disjuntor, certo? Entrou lá da rua, em cima do disjuntor, ele vai sair, vai fazer o contorno e vai entrar em cima do DR aqui, ó, tá certo? Quando ele entrar em cima do DR aqui, ó, ele vai sair por baixo, fase 1, fase 2. Fase 1, fase 2 que vai sair, a gente vai alimentar os pentes, ó. Aí se alimenta o primeiro com a fase 1, o segundo com a fase 2. Automaticamente todos os demais ficam ligados. Com isso você energizou a parte de cima aqui dos disjuntores. Tá certo? Da mesma forma aqui em cima e da mesma forma aqui em cima. Então a gente vai fazer agora no passo a passo. E aí depois a gente faz a revisão, para o vídeo não ficar muito extenso. A gente vai montando e depois a gente faz a revisão já com ele já montado. Tá? O que a gente fez aqui, ó? Primeiramente, a primeira etapa do quadro foi ligar todo o circuito, todo o aterramento. A gente ligou aqui nos barramentos. Aproxima aqui, ó. No caso a gente usou 2 barramentos, né? Tem um atrás e um aqui na frente. A gente unificou os 2 barramentos, que é esse cabo que está aqui. E desse barramento aqui a gente saiu o cabo principal, que é esse que está descendo aqui, ó. Tá certo? Esse cabo de aterramento, aonde ele vai? A gente vai colocar uma haste aqui no chão, ele vai ligado na haste. E essa haste vai ser interligada com a haste que está lá fora, que é a haste da caixa de luz. Que é essa haste que está aqui, ó. É esse cabo que está aqui, ó. Ele também dá para visualizar aí, tá meio escuro, né? A gente vai tirar uma foto depois para mostrar. Mas tem uma haste que está aqui e a gente sai com
um outro cabo verde nesse ponto, aí beleza, esse cabo verde aqui ele vai interligado lá dentro. Isso porque está faltando o aterramento principal aqui, ó, tá? Então vai sair um cabo daqui, liga junto com esse circuito e sai aqui dentro, ó, onde a gente faz a interligação com os dois aterramentos aqui, ó, os dois cabos principais. Feito isso, a gente fechou o aterramento. Só com um detalhe aqui, pessoal, ó, os DPS a gente unificou a saída dos três, aí um único cabo ele subiu e atendeu também aqui no barramento, tá? Depois a gente vai fazer a parte da ligação interna, de cima aqui dos DPS. Lembrando aqui que o DPS, conforme eu mostrei para vocês, ó, ele sai. Então se queima no DPS, ele vai ficar vermelho. Aí você vai lá, tira essa peça, compra outra, vem aqui, clicou, já está feito novamente o DPS. Funciona como um fusível, ele não tem aqui o gatilho. Segunda etapa agora, que a gente vai entrar, o mesmo procedimento que a gente fez aqui, a gente vai fazer esse procedimento agora com os fios neutros, tá certo? Vai pegar o pente do neutro, o barramento do neutro, vamos montar ele aqui embaixo. Depois disso, a gente vai fazer a ligação aqui desse barramento também no DR, tá certo? Vamos dar continuidade. Detalhe, esse neutro principal, ele vai entrar por cima do DR, ele sai aqui do DR e alimenta os pentes. Alimentando os pentes, todos os neutros que estão dentro da casa, vai também ser ligado aqui no barramento do neutro, tá certo? Vamos montar essa etapa, na outra etapa a gente já entra aqui nos disjuntores. Tá? Então a gente já fez aquela agora a parte dos fios neutros, tá vendo? Todos os fios neutros, a gente desceu, ligou no barramento, tá? O barramento, como a gente tem dois barramentos, aproxima aqui. Tem dois barramentos aqui, tá vendo? Ó? Então a gente unificou o barramento de trás com o barramento da frente, fez um jump aqui, unificou os dois. Todos os neutros que vêm do circuito entram no barramento. Aí a gente saiu com o neutro principal aqui do DR e alimentou o primeiro barramento aqui, ó. Como os dois já estavam jampeados, uma vez unificou esse daqui, o de trás também já está energizado, tá certo? E o barramento e o cabo neutro que vem da caixa de luz, ele entra aqui, ó, tá? Esse é o cabo principal. Nesse ponto aqui a gente faz a derivação dele do DPS, tá? Então a gente fez o jump aqui do cabo neutro, fez para o DPS e o DPS já está jogando lá para aterramento. Uma situação de vir um raio e ele vir pelo neutro, quando chegar nesse ponto, o DPS puxa o raio e manda para o aterramento. Ele impede de entrar para dentro do sistema, tá certo? Então agora a gente vai dar continuidade. Próximo passo é a gente fazer agora a ligação dos disjuntores. Então a gente vai pegar agora cada circuito, ligar no seu disjuntor. O que é 220 a gente vai ligar no bipolar e o que é 110, no caso aqui iluminação, a gente vai ligar nos disjuntores unipolar. Vamos para a próxima etapa aí. Então, bom, vamos lá então agora. Terceira etapa, a gente pegou todos os circuitos que estavam indo lá para dentro e fez a ligação dele aqui nos disjuntores, tá? Então aqui, ó, cada um na sua sequência. Esse disjuntor, o 220, entra no disjuntor bipolar. Outro circuito 220, disjuntor bipolar, e assim por diante. Esse caso aqui, o disjuntor unipolar, ó, são circuitos 110. Depois, no final, a gente vai fazer uma revisão para poder encontrar cada um do seu circuito e fazer a identificação dos disjuntores, tá certo? Aqui da mesma forma, só que aqui é tudo disjuntor unipolar, ou seja, tudo circuito 110. Lembrando que a gente ligou o neutro do 110 no barramento, o aterramento do 110 a gente ligou também no barramento do terra, e agora o fase do 110, cada um no seu circuito, a gente liga eles aqui nos disjuntores, tá certo? Aqui a gente, como eu já falei antes, padronizou o amarelo para a fase de iluminação, então aqui eu já sei que esses três aqui são circuitos de iluminação, e os demais aqui são todos circuitos de tomada. Os brancos aqui de 6 mm, a gente sabe que é circuito 220, lá de aquecedor, chuveiro, assim por diante. Aqui embaixo, a gente está usando aqui também circuito 220, ó, disjuntor bipolar, os fios pretos também, que é tudo 220 dos ar-condicionado. Nesse caso aqui a gente tem esse aqui é ar-condicionado, esses dois aqui também é ar-condicionado, e esse daqui também é 220 lá da coifa da cozinha, tá certo? Feito isso, a gente já concluiu a terceira etapa, tá? Relembrando que a primeira etapa a gente fez
a montagem dos aterramentos, a segunda etapa, a montagem dos neutros, ligando ele aqui no DR, juntamente com o cabo de alimentação. Colocamos já também o DPS, né? Ligou o neutro do DPS, já está ligado aqui. Só fazendo uma recapitulação aqui, ó. O neutro, ele vem lá da rua, entrou no DR. Aí no DR, aqui atrás, aqui, dá para ver aqui, ó. Ele entrou um jump e jogou no DPS do neutro. Tá aqui, ó. GPS do neutro jampeado com cabo de alimentação. Saiu aqui do DPS, ele vai lá para o aterramento. O barramento do aterramento. E o barramento do aterramento, por sua vez, ele desce aqui nesse cabo que vai para a haste. Tá certo? Agora a sequência da mesma forma. A gente vai pegar o fase 1, vai ligar ele no disjuntor geral. Vai sair do disjuntor geral, vai entrar aqui no DPS, no DR. No DR, a gente vai jampear ele também para o seu DPS, tem um DPS para cada um. Depois que ele sair daqui do DR, a fase 1, ele vai entrar nos pentes de alimentação dos disjuntores aqui. Da mesma forma, a fase 2, entra no disjuntor, sai do disjuntor, entra no DR. No DR a gente jampeia para o DPS dele, que por sua vez também está saindo aqui, vai indo lá pro aterramento, tá? Depois que sai daqui, ó, a fase 2, ele vem pro pente dos barramentos também. Aí colocou o pente, já está finalizado. Só uma observação, esse daqui é o circuito lá do aquecedor da cozinha, que está faltando um disjuntor. Então a gente já deixou ele preparado, vai pôr um disjuntor aqui de 32 amperes e coloca ele no disjuntor, depois o pente já alimenta ele. Beleza? Vamos lá para a terceira etapa. Vamos fazer agora a ligação definitiva aqui do cabeamento dos pentes. Bom, vamos lá. Para a gente fechar aqui então, não vai dar para concluir porque faltou um cabo aqui. A gente vai precisar voltar um outro dia, mas 10 minutos a gente finaliza, tá certo? Recapitulando. A gente fez a ligação por último dos circuitos, conforme foi passado anteriormente. Aí faltava ligar os pentes, tá certo? Então a gente fez o seguinte, para cada fase aqui, ó, a gente alimentou um pente. Então aqui, ó, fase 1, saiu um cabo de 6, alimentou a fase 1 aqui, ó. Fase 2, alimentou um cabo de 6, alimentou a fase 2 aqui, ó. Alimentou o primeiro disjuntor, colocou o pente, já derivou para os demais. Da mesma forma a gente fez aqui no segundo trilho. Saiu também a fase 1, por isso que a gente tem aqui, ó, 2 cabos de 6 e um de 10. 2 brancos e um vermelho. Saiu aqui a fase 1, alimentou o primeiro. Saiu aqui a fase 2, alimentou o segundo. Pôs o trilho, passou alimentação para os demais. Da mesma forma, o terceiro trilho aqui, ó. Saiu no vermelho, fase 1, alimentou aqui. Fase 2, saiu daqui do DR, alimentou aqui, ó. Pôs o trilho, o pente, os demais está tudo energizado. Tá certo? O que faltou aqui, ó? A gente vai entrar com fase 1, que vem da rua, no disjuntor geral. Do disjuntor geral, saiu aqui esse jump e jogou para o DPS 1. Fase 2, entrou aqui no disjuntor geral. Fez um jump aqui também, ó, para o segundo DPS, para a fase 2. O neutro, a gente já havia ter colocado ele aqui, ó, e jumpeado para o terceiro DPS. Uma vez alimentado o disjuntor geral, o que vai acontecer? A gente vai sair com essa alimentação aqui por baixo, vai fazer um contorno e vai alimentar o DR. Vai ser esse circuito aqui em série, tá? Sai a fase 1 aqui, faz o retorno, entra aqui, ó, na parte de cima. Entrou em cima, ele já está energizado aqui para os pentes. Fase 2, da mesma forma. A gente não alimentou ele aqui, ó. Saiu aqui por baixo, alimenta aqui, ó. Alimentou aqui, ele já tá alimentado a fase 2. Com isso o serviço fica concluído. A gente energizou o DR, alimentou o DR, alimentou todos os painéis. Aí a gente passa a ligar os disjuntores, cada disjuntor que você vai ligar vai alimentar o circuito que está pronto lá dentro. Entendeu? Quero fazer uma manutenção na tomada do meu quarto. Não precisa vir aqui desligar o disjuntor geral. Você vem somente no disjuntor aqui, que é da tomada do quarto, e faz a manutenção lá do quarto. Quero mexer no meu chuveiro. Vem aqui, desliga o chuveiro, a casa inteira continua funcionando. Tá certo? A gente vai voltar depois aqui para fazer essa alimentação, fazer a identificação dos circuitos, né? A identificação do quadro, e já fica já finalizado.
Aí a gente já bota para funcionar agora para montar a tomada e por parte de iluminação. Vou deixar o contato aí para orçamento na descrição do vídeo, né? Mas o contato para o WhatsApp é 95372-2260. Vai estar na descrição do vídeo aí o orçamento, entre em contato com a gente aí. O Rojo Nunes, instalações elétricas e ar-condicionado.